Não temas. Palavras que inspiram confiança. Texto básico, Êxodo 14, verso 13, que nos diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Meus amados irmãos, quando Deus falou essas palavras a Moisés, o momento era muito crítico e muito delicado na vida do povo de Deus. O contexto do livro de Êxodo, nós já sabemos que é a saída do povo do Egito, a libertação do povo de Deus que estava escravizado no Egito há muitos séculos. Sabemos como foi que Deus conduziu tudo através e usando a instrumentalidade de Moisés, as pragas, etc. Mas Deus sempre endurecendo o coração de Faraó. E nessa ação de Deus de endurecer o coração de Faraó, havia por trás disso todo um plano elaborado por Deus para a glória dele. No texto em que lemos, o povo já havia saído do Egito e o povo estava acampado junto ao Mar Vermelho. Não tinha como seguir em frente. E o exército de Faraó já vinha no encalço do povo. O povo estava encurralado. O povo estava sem ter para onde ir. O povo estava no verdadeiro beco sem saída. E agora o que fazer? Muitas vezes nós nos encontramos numa situação muito parecida. Numa situação onde nós não temos o que fazer, não temos a solução em nossas mãos, não temos com quem contar, não temos realmente para onde ir e nos encontramos sem perspectiva de melhora ou de solução. Precisamos compreender, irmãos, nesses momentos, que Deus tem seus propósitos em tudo isto. Quando o povo de Deus estava aqui com Moisés, nessa situação, precisamos lembrar que foi Deus quem levou e conduziu o povo até ali, até realmente se encontrar nesse contexto. E Deus faz muitas vezes isso conosco, nos leva, nos conduz, dirige os nossos passos para situações complicadas. Então, se você está se vendo numa situação desta, saiba que foi Deus que lhe colocou aí. Precisamos entender também que quando estamos numa situação parecida, num beco sem saída, é nesse local, é nesse lugar, é nessa circunstância que a nossa fé está sendo provada. Não podemos esquecer disso. A nossa fé está sendo provada e ela precisa ser aprovada por Deus. E precisamos então aí nos fortalecer, procurar nos fortalecer na fé, para que possamos vencer tudo isso. Muitas vezes num beco sem saída, numa situação desta, nós muitas vezes falhamos com Deus. Perceba que no contexto do texto que nós lemos, o povo realmente ficou inquieto. O povo começou a murmurar. Nós podemos ver claramente em todo o contexto desse capítulo 14 de Êxodo, quando o povo se encontrava encurralado. Alguns começaram a murmurar, reclamar. Não é hora de reclamar. Na hora do aperto não é hora de reclamar. Na hora do aperto não é hora de estar realmente querendo até mesmo olhar para trás. É hora de nos apegarmos cada vez mais com o nosso Deus, porque Ele que ali nos colocou, Ele tem um grande propósito por trás de tudo isto. Porque tudo isto é para a glória dEle e também para o nosso bem. Quando nos encontramos num contexto semelhante, irmãos, um beco sem saída como o povo estava, precisamos entender que se ficarmos firmes na fé, não olharmos para trás, continuarmos obedientes a Deus e confiante nele, Deus nos ajudará na hora certa. Foi isso que aconteceu e a palavra de Deus exatamente está nos dizendo isso, nos apontando para isso. Sabemos da história, sabemos o que aconteceu, sabemos que Deus operou um grande milagre. O mar foi aberto para que o povo passasse.
E depois, quando o exército de Faraó tentou também passar, as águas realmente tragaram Faraó e seu exército. Ou seja, ali estava a vitória do povo de Deus. Deus ajudou o povo. Deus trouxe a vitória ao povo na hora certa. Portanto, a palavra de Deus para nós, nos dias de hoje, nesse contexto difícil, é a mesma. A mesma que ele disse a Moisés, para que Moisés dirigisse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.